Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação do conteúdo, relativo à discussão de macromarketing na disciplina de marketing no interesse público. E aí, quando a gente parte da discussão de macromarketing, nós temos que tomar como algum norte ou direcionamento, alguns apontamentos centrais. Primeiramente, a gente parte do entendimento que quando analisamos as atividades de marketing de forma macro, nós vamos analisar como as atividades das organizações como um todo, que operam atividades de troca, vão impactar a sociedade e de que forma essas atividades de marketing das organizações também impactam a sociedade. A gente vai perceber as atividades das organizações como um todo e as externalidades que são obtidas a partir das suas operações, assim como as ações de marketing desempenhadas por elas. Nesses termos, vale também compreender que se analisa na escola de macromarketing o impacto das ações da sociedade, das mudanças, das conjecturas e das atividades sociais nas próprias organizações e no desempenho de suas atividades, tanto sejam elas de marketing ou não. Então, nesses termos, a gente tem que entender que diversas áreas de atuação de marketing podem gerar benefícios para usuários e para a sociedade. E por isso é que a sociedade tem que se interessar por marketing, porque muitas das atividades de marketing trazem resultados positivos, por exemplo, como o acesso ao consumo, que traz qualidade de vida. Nesses termos também é preciso compreender que a geração de consequências negativas pelas ações de marketing geralmente incentivam a responsabilização e a cobrança da sociedade por parte das organizações, ou seja, as organizações são cobradas pelas consequências negativas que interferem no desenvolvimento e no bem-estar social. E aí, com a ascensão do movimento ativista, do consumerismo e das outras organizações sociais que atuam pelo interesse da sociedade, houve também houve o crescimento desse interesse pelas atividades de marketing, já que muitas dessas atividades elas impactam negativamente, trazendo malefícios para os indivíduos, para os seres humanos, para a natureza, para os animais, para um conjunto de agentes que são interessados nas atividades de troca desempenhadas pelas organizações. E aí, com o Broad Movement, há o reconhecimento da troca como um objeto de marketing e a necessidade de aplicação desse conhecimento de marketing a contextos do interesse social. E aí a gente entende que o conhecimento de marketing não é apenas uma responsabilidade gerencial importante, mas também uma instituição social de grande significância. E aí nós temos diversos exemplos, como o Instituto Alana, se vocês puderem observar, que é um instituto que atua geralmente relacionada a ações sobre o consumo infantil. E chegou a lançar, nos últimos anos aí, um documentário chamado Muito Além do Peso, que ocupou várias salas de cinema e tem o intuito de mostrar a realidade da alimentação das crianças brasileiras. Quem puder ver, eu creio que está disponível no YouTube. É um documentário muito bom do Instituto Alana. Dando continuidade, nos elementos introdutórios de macromarketing, a gente compreende macro como sendo uma referência à unidade de grande tamanho. E macromarketing por considerar o aspecto mais amplo do marketing, ou seja, suas consequências mais amplas. E aí a teoria de macromarketing, ela vai tentar explicar o funcionamento desse mecanismo composto do marketing, tanto como um resultado, como um determinante social e econômico do ambiente. E também vai entender que a partir da teoria sistêmica da sociedade, o macromarketing e as atividades de marketing são desempenhadas como um sistema comportamental organizado. E aí, como eu coloco para vocês, macromarketing acaba sendo o estudo das atividades de troca e dos sistemas de troca sob uma perspectiva societal. Nesses termos, os autores então vão discutir que é preciso compreender, antes de mais nada, a unidade de análise da teoria de macromarketing, da escola de macromarketing, que seriam os sistemas de marketing ou sistemas de troca.
E né, a inclusão dessa perspectiva sistêmica para o entendimento das atividades de marketing é fundamental. E quem é formado em administração vai lembrar da teoria dos sistemas, que basicamente é a implantação, né, a compreensão dessa teoria para a aplicação do conhecimento de marketing. E no início do debate, né, sobre a ampliação do conceito de marketing, Harrison foi lá e entendeu que o sistema de marketing seria um mecanismo necessário para a coordenação da produção, distribuição e atividades de consumo. Mas a principal definição de sistema de marketing é a de Layton. É um autor extremamente famoso da área de marketing e ele tem como definição do sistema de marketing uma rede de indivíduos, grupos e entidades ligadas direta e indiretamente através da participação sequencial ou compartilhada em trocas econômicas, que criam, ordenam, transformam e disponibilizam sortimentos de produtos tangíveis ou intangíveis como uma resposta à procura de clientes. Ou seja, é possível considerar todo o conjunto de ações de troca, juntamente com todo o conjunto de demandantes, ofertantes, produtos e todo o contexto institucional de ocorrência, para o qual teremos uma visão do sistema geral de marketing. E aí, tradicionalmente, nos estudos de macromarketing, né, e na ciência de macromarketing, nós analisamos as atividades de marketing de forma mais ampla. No entanto, seleciona-se um sistema para fazer essa análise e a perspectiva de um dos agentes engajados no sistema. E aí, os autores também vão definir um conjunto de características que são incorporadas por um sistema de marketing. O primeiro, o sistema ele vai incorporar diversas atividades, sendo um conjunto composto por um fluxo planejado e contínuo. Ou seja, as atividades elas são desempenhadas de forma planejada e contínua. Geralmente ele é extensivo e é estruturalmente sofisticado, ou seja, ele é grande e ele é estruturalmente sofisticado porque envolve diversos agentes operando em diversos fluxos, de forma contínua. É a base fundamental para a alocação de recursos em uma economia de mercado. E aí nós temos a indústria da farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria do entretenimento como exemplos de sistemas de marketing. No entanto, cabe a gente entender que essas indústrias elas são tão imensas que os sistemas de marketing são subdivididos e devem ser analisados a partir do fluxo contínuo que eles conseguem estabelecer entre as organizações que operam dentro desse sistema. Geralmente, ele tem que ser orientado pelo princípio da eficiência, ou seja, utilizando a menor quantidade de recursos possível para aumentar e maximizar os seus resultados. Geralmente também ele é regulado por forças sociais, ou seja, a sociedade é quem vai regular moralmente e legalmente as operações daquele sistema, ou seja, a justiça e outras entidades sociais que nada tem a ver com o sistema e com a operação do sistema em si, vão trazer e impactar nas ações do sistema. Opera também através de interações humanas, experiências e relações de confiança. Quem estudou varejo ou tem uma leitura mínima sobre varejo entende que essas relações de confiança são fundamentais dentro das organizações que operam um sistema de marketing. É um sistema aberto, orientado pelo crescimento e pela inovação, ou seja, é um sistema que vai recepcionar diversos agentes, que vai ter o intuito de crescer a partir da aplicação do princípio da eficiência e é movido pelo interesse em trazer sempre ou incorporar sempre novas tecnologias, novas habilidades, novas técnicas para aprimorar essa eficiência. E décimo, o sistema de marketing deve manter equilíbrio nos interesses dos envolvidos. Aí eu acrescento porque foi um aspecto que eu trouxe da minha tese e basicamente, né, esse equilíbrio ele vem a partir do entendimento de que todos os agentes envolvidos no sistema de marketing devem ter seus interesses considerados. Interesses sejam eles os mais básicos possíveis, como por exemplo, manter a vida, que seria o caso dos animais utilizados para abate no sistema alimentar da carne. Os autores, então, ainda vão caracterizar de forma mais ampla, né?
O sistema de marketing, então, ele vai tratar de aspectos relacionados à troca, mas ele vai envolver ações diversas que vão incluir compra e venda, fluxos de bens, serviços e dinheiro. Geralmente, esse sistema de marketing ele vai também gerar posse e propriedade dos bens, a partir do processo de transferência de bens, né? Da troca em si, lucro, satisfação e principalmente a manutenção da estabilidade para a realização de novos ciclos e para a sua expansão e aprimoramento. Ou seja, quando vocês analisam a teoria, a escola de macromarketing, percebe que ela tem uma visão bem desenvolvimentista, ao mesmo tempo em que busca trazer aspectos mais subjetivos para a análise da troca e do sistema e das operações desse sistema. Os aspectos centrais que orientam os sistemas de marketing são a estrutura das trocas sociais e econômicas, a relação direta com outros sistemas. Por exemplo, o sistema de produção de transporte tem uma relação muito forte com o sistema de energia. E aí a gente percebe a interdependência dos sistemas. Apresenta os subsistemas estruturados com especificidades de funcionamento e geralmente exige um nível de eficiência em suas atividades, que isso aí já é básico. Além disso, o Wikimore caracteriza os sistemas de marketing também pela grande quantidade de entradas, ou seja, existe um calhamaço de entradas que são incorporadas pelo sistema e pelas diversas organizações que o compõem, sem um controle direto de onde vêm essas entradas. Há uma responsabilidade limitada na função de marketing no sistema, até porque existem outras funções próprias do contexto de gestão e administração que vão impactar a compreensão das atividades do sistema e, consequentemente, a compreensão da troca dentro desse sistema e dos impactos que ela gera. A presença de agentes com atividades fora do interesse da troca econômica, e aí nós temos diversos, né? Eu citei antes, mas existem organizações sociais, as próprias entidades jurídicas e legais do nosso país ou dos países como um todo, e a existência de subdivisões especializadas. Aqui nós temos, então, a configuração do que seria um sistema de marketing. Nas entradas dos sistemas nós temos agentes demandantes e ofertantes, o desejo de benefícios, os interesses, né, as instituições de mediação, condicionamentos sociais diversos e as informações e regras diversas. No funcionamento do sistema nós temos, por um lado, ações de compra, venda, negociação, acordos, fiscalização e campanhas, e nos fluxos, produtos, informações, dinheiro, direitos, influência, pós-propriedade e compromissos. As principais saídas do sistema são ações e fluxos, o valor gerado para os agentes e para a sociedade, a satisfação dos envolvidos e as externalidades, sejam elas positivas e negativas, como desenvolvimento econômico, qualidade de vida, endividamento, prejuízo à saúde pública e tantos outros. E aqui nós temos a interação com condicionamentos externos, outras condicionantes externas que vão influenciar esse sistema e outros sistemas também que estão interagindo. Ok? E aí, quando a gente trata de eficiência, perguntamos qual, então, seria a medida ou o nível de eficiência que o sistema de marketing poderia aplicar. No entanto, a gente tem que entender que existem diferenças entre os resultados esperados e os resultados alcançados. Em nível de resultado imediato, nós temos problemas com a alocação de bens, falhas de serviços, problemas com a distribuição. E aí nós estamos olhando para o nível individual dos agentes, né? E das operações interrelacionais. No nível agregado do macrosistema, a gente vai analisar o quê? As externalidades negativas geradas pela ação do sistema, como a própria depredação do meio ambiente, os problemas de poluição visual, sonora e mesmo até agressões a minorias ou a princípios sociais específicos, como os direitos humanos e outros. E há também a necessidade de a gente observar, em nível de eficiência, o foco na sinergia para a manutenção das relações de interesse equitativas e justas. E aí nós temos que a operação do macromarketing, né, e a análise dessa escola vai se dar
a partir de alguns aspectos, né? A consolidação desse conhecimento dentro da ciência do marketing. Nós temos macromarketing, né? E sua institucionalização, sua consolidação. Primeiro, por incluir o interesse da sociedade por marketing, o interesse de marketing pela sociedade, a percepção do conceito de sistema agregado de marketing como um fator importante para a análise do macromarketing e o fechamento do escopo de marketing dentro da troca. Isso é extremamente importante, porque a partir disso é que Slater vai conseguir consolidar o conhecimento de macromarketing, né, e afirmando que trata-se da análise da atividade agregada de marketing, como uma análise do conjunto dos impactos da sociedade sobre marketing e do marketing sobre a sociedade. E aí esses dois autores que são extremamente importantes, viu gente? Hunt discute, o principal é Hunt, que é o autor de um artigo chamado O Escopo da Ciência de Marketing, discute sobre a acepção de marketing em duas esferas de atuação. Por um lado, nós temos macromarketing como a unidade de análise que é observada pela perspectiva da sociedade, com foco crítico, holístico e radical do consumo. Ou seja, macromarketing não tem o objetivo de romantizar as relações. São relações bem claras e objetivas discutidas a partir de um olhar crítico do consumo. Já quando a gente faz estudos de micromarketing, a análise é observada na posição da empresa ou da organização que foi selecionada para ser objeto do estudo. E explica como e por que os processos de marketing são geridos quando estão dentro da firma. Obviamente, como vocês podem ver aí, os estudos eles são correlacionados, até porque não se pode analisar as atividades da firma, de uma organização, de forma isolada do contexto dos elementos que compõem um sistema de marketing, né? E as organizações que interagem a partir dele. E aí nós temos aí dentro da discussão, Hunt, então, vai definir o nível de agregação. Eu creio que já falei sobre isso a vocês em aulas anteriores, mas ele vai dizer que o pressuposto central para a análise do sistema de marketing é que o estudo deve ser o estudo do sistema de marketing total de uma sociedade é macro, o estudo do consumo total de uma sociedade é macro, o estudo dos sistemas de marketing intermediários, por exemplo, fluxos entre canais, varejistas, atacadistas, é um estudo que vai envolver misto entre macro e micro, e o estudo das organizações de consumidores individuais é micro. Por exemplo, consumo é um estudo micro que não está dentro da esfera de macromarketing, nem de marketing em si. Ele já faz parte de uma análise de comportamento do consumidor, que é uma escola à parte que estuda a partir, né, surgiu a partir de estudos da psicologia. No entanto, há forte correlação com as atividades de marketing, por isso, muitos estudos de marketing incorporam também o conhecimento de comportamento do consumidor. Micromarketing é o estudo das atividades de marketing de unidades individuais e as consequências geradas pelas perspectivas de análise. Por exemplo, nós temos a análise dos sistemas de marketing na sociedade é tida como macro, a análise dos intermediários desse sistema é macro e a análise das organizações sobre o sistema é macro e micro. Ou seja, se a gente está analisando a operação dessas organizações em um sistema, ela é macro, apesar de incluir apenas um sujeito, embora seja, em certa medida, considerado micro. Então, nós temos aí macro e micro. Por fim, nós temos que entender que, embora qualquer ação de marketing seja de natureza micro, independentemente do tipo da organização que a desenvolve, a gente tem que compreender também que essas externalidades também são de origem micro, mas impactam, em certa medida, no domínio de macromarketing, ou seja, na operação como um todo de um sistema de marketing. E por isso, consideramos como um elemento de macromarketing. Como aponta Hunt, as atividades de marketing de organizações individuais não lucrativas são micro, a perspectiva de uma indústria individual são micro, e as atividades de marketing dos consumidores também são micro. E aí eu trago para vocês a estrutura, basicamente, do que se dá dentro dos estudos de macromarketing. Nós temos marketing políticas públicas, que é própria da discussão do programa, né?
regulação de mercado também, justiça distributiva, impactos ambientais, consumo responsável e ética e marketing se consolidaram a partir da ascensão do Journal of Macro Marketing na década de 80 e hoje é considerado um dos journals mais importantes, inclusive super difícil de publicar nele, uma coisa porque é bem estadunidense, há uma valorização muito forte da discussão dentro do escopo dos estadunidenses, né? Vocês sabem como isso é. E nos tópicos de história de marketing, marketing qualidade de vida e marketing de desenvolvimento, nós temos esses diversos journals aqui e outros elementos, né, outros eventos que incluem essa discussão. E aqui o desenvolvimento de macromarketing. Em 1970 houve a ampliação do conhecimento e a ascensão da discussão de marketing em sociedade a partir do Broadening Movement. A troca como objeto, o primeiro seminário de macromarketing e os primeiros esforços para a definição do que seria macromarketing. Já em 1980, houve o debate sobre o conceito e escopo, com o surgimento do primeiro periódico, que foi o Journal of Macromarketing. A primeira fragmentação temática, com evidências de dificuldade para a consolidação da discussão. E aí surge, dentro dessa discussão, o escopo do marketing no interesse público e regulamentação governamental. Essa discussão, ela como mostra Bourget, ela antecedeu a escola de macromarketing e acabou se encaixando dentro do escopo do marketing no interesse público. Em 1990, nós tivemos a necessidade de sistematizar as críticas à área e isso decorrente da fixação temática. A aproximação com entidades de interesse temático também foi essencial para consolidar marketing e sociedade como um dos tópicos prioritários no marketing society. E já nos anos 2000, houve a consolidação dessa subdisciplina, o fechamento do conceito de marketing, ou de sistema de marketing, do conceito de marketing societal, acabou consolidando de vez a unidade de análise de macromarketing e, consequentemente, o seu conceito, e, por fim, com a integração da disciplina ao interesse de marketing e sociedade. Quais foram, então, as principais críticas que surgiram, né? Geralmente, a presença de conceitualizações concorrentes, como eu trouxe para vocês aí, diversas conceitualizações, mas que, se a gente observar, trazem um entendimento dos impactos de marketing na sociedade e da sociedade em marketing. Há uma dificuldade de macromarketing como uma prática consciente do marketing. Obviamente, a escola de macromarketing é mais uma teoria, né? Um campo de análise do que uma prática do marketing, né? das organizações que exercem atividades de marketing. É um conceito muito amplo e institucional, ou seja, próprio das instituições que operam ou que estudam essas instituições a partir da análise de macromarketing. Há deficiências metodológicas para a aplicação, né, dessa escola, e realmente é bem difícil. Geralmente se aplica conceitos bem para subdisciplinas e análise de indivíduos que compõem o sistema de marketing, numa análise macro e micro da operação. 5. Falta de um modelo conceitual de teoria que estejam aceitos e consolidados fundamentalmente. Tipo, este autor define a principal teoria de macromarketing. A gente não tem isso. 6. Dificuldade de operacionalização metodológica e conceitual. Há um objeto difuso, embora eu deixe claro aqui para vocês que o objeto é o sistema de marketing e as consequências desse sistema para a sociedade, sendo possível várias diversas perspectivas de análise. E, por fim, não há unanimidade na discussão dessas perspectivas. Ok, pessoal? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês façam uma boa leitura do material. E eu deixei como atividade um mapa conceitual interrelacionando os conceitos. Beleza? Fique com uma atividade para avaliação contínua. Tchau, bons estudos, abraços.